E agora nós vamos falar sobre um rei que vocês conhecem muito, o rei Nabucodonosor, ok? Está no livro de Daniel, capítulo 4, de 29 a 33. Eu espero que vocês estejam gostando dessa abordagem, acompanhando, né? Como nós éramos gloriosos, tínhamos corpos gloriosos, vivíamos no Jardim do Éden, que era um lugar que é o paraíso, né? Que, na verdade, o Éden seria o paraíso perdido, a Shangri-La, né? Um lugar para o qual o homem sempre tenta voltar, mas o homem natural não consegue nem achar onde está, porque, né, nós perdemos a parte espiritual, não vamos enxergar um lugar que está localizado entre a dimensão terrena e a dimensão do espírito. Certa vez eu estive neste lugar, em Shangri-La. Eu fui para a China e a minha equipe foi para o sul da China e fizemos uma excursão a Meili Mountain, a montanha bonita, né, formosa, uma montanha altíssima que ficava no sul da China. E ao sopé desta montanha estava Shangri-La. Shangri-La, a cidade perdida, né? Então, realmente existe este lugar, no topo quase de uma montanha, né? E foi interessantíssima essa experiência. Mas sempre o homem quer subir em lugares altos assim, mais alto possível, mais alto, mais alto, mais alto. Então, os budistas que habitam aquela área, eles constroem os seus templos em montanhas altíssimas, tão altas, que o homem comum não tem acesso, não pode chegar lá, né? E eu creio que eles sobem por um poder espiritual mesmo, demoníaco, mas um poder espiritual, porque andam, né, por dias, nem sei quanto tempo, subindo montanha acima, lugares congelados, que quanto mais alto chega a ser difícil você respirar por causa da altitude. E nós, os estrangeiros, meros homens mortais, jamais conseguimos chegar na altura onde está o templo, onde eles vão, aqueles templos sagrados. O homem está sempre, sempre querendo subir o mais alto possível, achando que assim vai encontrar o paraíso perdido. Mas não tem jeito, né? As portas do Jardim do Éden foram fechadas para os homens mortais. No entanto, foram reabertas para aqueles que entram pela porta. Jesus Cristo, ele é a porta. Amém? Esses entram e vão encontrar pastagens, né? Vão encontrar de novo a árvore da vida, vão encontrar a presença do Senhor. Bom, então vamos para a história deste rei, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, 29 a 33. E esta passagem, né, eu me dei conta que ela tem um sentido profético. Bom, esse rei, ele estava passeando nos jardins da Babilônia. Ele havia construído jardins suspensos, que era assim, né, a oitava maravilha do mundo, não sei, sétima, não sei, uma maravilha, né, algo tremendo. Os jardins da Babilônia ficaram muito conhecidos, porque eram jardins suspensos, maravilhosos. E não por coincidência, este rei sonhou, né, que ele era uma árvore, o anjo descia e cortava esta árvore imensa, frondosa, deixava só o toco da árvore, né, como Adão e Eva. Eles eram essa árvore frondosa, debaixo deles vinham descansar os animais, né, tudo eles governavam. Então, Adão e Eva eram, né, aqui a figura do rei Nabucodonosor está apontando para Adão e Eva como esta árvore frondosa, e que quando pecou o homem, veio, né, o anjo cortou a árvore, né, foi cortada aquela vida do homem, embora que foi deixado um tronco, foi deixado a raiz na terra. No caso de Adão e Eva, foi deixada a raiz do homem aqui na terra para um dia voltar a brotar, a florescer, né? Dentro do projeto de Deus, como árvore da vida, né? Através da árvore da vida. E Nabucodonosor também desceu um anjo e cortou, né?
e ele ficou só mesmo, né, o toco, né, ficou o tronco. Depois ele ia ser recolocado na posição que ele havia perdido. Mas vamos devagar aqui, vamos lá. Então, a história dele, né, ele estava nos jardins da Babilônia e um dia ele falou, olha tudo isso que eu fiz para minha glória. Quer ver? Deixa eu achar isso aqui. Ele estava, né, naqueles jardins e ele tomou a glória, olhou aquilo tudo e tomou a glória para si mesmo. E ele falou assim, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória? E ele acabava de falar, quando veio o julgamento de Deus, e ele virou um animal, tanto na sua aparência quanto no seu comportamento. E ele passou a pastar como um bicho, né? Foi expulso do reino dele, foi colocado num determinado lugar lá, até que se cumprissem todos os tempos, né? 7 anos, 7 tempos se passaram sobre ele nesta condição de animal, e os 7 fala de algo, né, que começa e termina e fica completo, como os 7 dias da criação. Bom, esse rei como Adão, ele possuía tudo, mas porque ele quis ser como Deus, ele foi viver no meio dos animais. Ele foi expulso do jardim, perdeu sua glória, perdeu sua autoridade, né, da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva. Com seu espírito morto, ele passou a viver apenas como uma alma vivente, um corpo de animal, guiado pelos instintos, despojado de toda a glória, foi pastar, foi comer grama, né? Os cabelos cresceram, as unhas cresceram, tudo nele era como um bicho, né? E o que acontece é que os animais, eles né, não plantam, não colhem, não produzem assim, né, de maneira criativa. Os animais, eles apenas sobrevivem. Tudo que eles fazem é apenas para sobreviver, para sua própria sobrevivência. Assim também, depois da queda, o homem teve que trabalhar duro para o seu sustento, né, numa terra amaldiçoada, uma terra infrutífera. E também nós nos tornamos, como os animais, caçadores e predadores. Animais predadores que caçam e comem os outros animais. Bom, para a gente voltar para a dimensão da glória, nós vamos ter, né, que nascer de novo. Primeiro, nesse mundo caído, a gente nasce, né, passa pela morte do homem carnal, para renascer como um homem espiritual, através do portal que foi reaberto por Jesus Cristo. Jesus, o segundo Adão, ele é Deus e ele é homem. E o primeiro Adão, ele era homem, mas ele era quase um Deus, né? É o que Jesus falou, a palavra não diz vós sois deuses. Ele ainda tinha que comer do fruto da árvore da vida para permanecer eterno. E nisso ele falhou, né? Ele escolheu a outra árvore, ele foi testado e ele foi reprovado. Mas o segundo Adão não. Jesus Cristo, o segundo Adão, é um homem espiritual e não terreno, né? Ele foi aperfeiçoado, ele foi testado. E glória a Deus, ele foi aprovado. Assim como o rei Nabucodonosor, a condição do homem redimido é superior à sua condição inicial em Adão e Eva. Daniel 4, 36, 37. Então, logo me tornou a vir o entendimento. Aqui é o rei Nabucodonosor falando. Então, logo ele ergueu os olhos para os céus. Ele levantou o olhar dele, né? Porque o homem caído, ele fica com os olhos voltados para a terra, né? Só ali plantando para comer, né? Trabalhando a terra. Não. Aqui o rei diz assim, então logo me tornou a vir o entendimento, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Eu fui rei de novo com mais poder do que antes. É muito, muito instrutiva. A palavra de Deus é muito rica. Eu nunca havia olhado a história de Nabucodonosor com estes olhos que eu olhei e eu estou
né, passando para vocês como é um cumprimento profético, né, daquilo que aconteceu ao homem, da queda, né, que ficou só um toco daquilo que o homem era, mas, né, depois a restauração. Bom, é na carta aos Colossenses que eu falei para vocês, é no capítulo 1, os versos 19 e 20. O apóstolo Paulo diz assim: aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Olha a obra de restauração de Jesus Cristo, de religar tudo que havia sido rompido por causa do pecado. E ele passou para nós esse ministério da reconciliação. Em Jesus, as duas dimensões, elas voltam a se ligar. Jesus, ele nos entregou a chave que abre e fecha entre a terra e os céus. A Nova Jerusalém, que está lá no livro de Apocalipse, ela vai descer para a terra. E nela nós vamos habitar com o nosso Deus. Não somente nós vamos ser visitados na viração do dia, né, quando veio a brisa do Espírito, a voz do Senhor, que Adão ouvia a voz do Senhor, mas nesta nova ordem que o Senhor Deus está criando, né? Essa nova ordem de coisas, nós vamos nos tornar um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, né, nós somos exortados a orar, a interceder, a nos expor a esta glória mais e mais, porque nós vamos, à medida em que nós vamos gastando tempo na presença do nosso Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. A glória vai se tornando mais e mais brilhante sobre nós e vamos absorvendo mais e mais glória, fazendo que o nosso homem espiritual volte a ser cada dia mais inteiro até a estatura do varão perfeito. Quando Moisés ficou 40 dias no monte com o Senhor, ele desceu de lá e o corpo dele não estava conseguindo segurar tanta glória, o rosto dele resplandecia, né? Porque por dentro, né, ele estava cheio da presença do Senhor, ele se expôs à glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer, né? Se queremos voltar a ser imersos na glória, é passar tempo dando lugar a este homem espiritual, né? Entrando em espírito, entrando em oração, em intercessão, nos expondo à presença de Deus. Porque aí sim, mais e mais este corpo vai ficar subjugado e o nosso espírito vai ser fortalecido e prevalecer. Amém? A nossa autoridade já está de volta, a glória do Senhor já está de volta conosco e o que nós precisamos é praticar a presença do Senhor em nossas vidas. Amém?